receber a palavra do Pedro. Eu não sei quantos aqui não conhecem o Pedro, nunca viram esse moço aqui. Levanta a sua mão. Não conhecem, né? Está vendo, moço? É porque ele ficou um tempo lá no norte da África. Ficou um tempinho lá no norte da África, uns 3 anos. 3 anos, 8 meses e 27 dias e 12 horas. Servindo ali no norte da África, eu o encontrei lá uma vez, fazendo um trabalho assim tão maravilhoso com muçulmanos, para que eles pudessem saber que Jesus não é apenas um profeta, um Messias, mas é o Filho de Deus. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje ele vai poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na vida dele, porque foi muita coisa também, né? Não é só através da gente, né, Pedro? É muita coisa na gente também. E queremos orar por você. Queria chamar o pastor João Osmar para estar orando pelo Pedro. Estenda as suas mãos aqui para frente. E é com muita alegria que temos você aqui, viu, Pedro? Que bom que você pôde vir. Glória ao Senhor. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos abençoá-lo no nome de Jesus. Pai amado, pedimos que mais uma vez a palavra do Senhor venha ao encontro do nosso coração. Tal como precisamos, ó Deus, como igreja, ser despertados, ó Deus, ser tocados com a paixão do Teu coração, por todo aquele que ainda não Te conhece. Oramos, ó Pai, que o Senhor use o Pedro segundo o Teu querer. Ó Deus, que o coração dele seja cheio da Sua palavra. Ó Deus, e ao abrir-lhe da boca, Senhor amado, a palavra do Senhor flua para todos nós. Tão linda, tão livre, Senhor amado. Faça isso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui todos reunidos no nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. É bom estar aqui. A última vez que eu estive aqui no Desperta Igreja foi em 2008. Eu estava indo lá para esse lugar, foi falado aí. E voltar aqui novamente é voltar cheio de expectativa e com certeza com a mesma mensagem. A essência é a mesma. Então, para quem falou que não me conhecia, levanta a mão, quem não me conhecia. Então, não perdeu nada, irmão. O meu desejo é que Deus, de alguma forma, te encoraje, te desperte. E eu sei que existe uma expectativa sempre muito grande quando o missionário vem falar, né? Assim, o pessoal quer ouvir o que o missionário fez, né? Mas eu acho que você vai se decepcionar, porque eu estou aqui para despertar você para fazer. Porque a gente está sempre na expectativa de ouvir o que o cara está fazendo, é uma coisa. Mas a proposta aqui é despertar a gente para fazer. E eu queria assim, eu lembro que a primeira vez que eu falei aqui no Desperta Igreja, eu lembro qual foi a primeira coisa que eu falei aqui. Eu falei assim, rapaz, vai ser complicado o que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar, né? Eu lembro como se fosse hoje. E a mensagem que eu tenho essa noite aqui, principalmente para esse tema aqui, e conhecendo o coração desses pastores, um coração missionário, como quem tem conhecimento de causa, né? Eu recebi a visita deles lá no deserto, onde nós começamos um trabalho com 2 crianças, e hoje nós temos 120. Se Deus permitir, em dezembro agora nós vamos para lá, vamos ficar lá quase 2 meses, passando nossas férias lá. E porque a gente ama aquele lugar, a gente amou aquele povo, de verdade. E eu queria então compartilhar um texto com vocês aqui para a gente pensar um pouquinho nesse desperta, e no meio do caminho a gente vai contando algumas coisas. Mas pode ter certeza, irmão, vou ter aqui o quê? Vou ter 3 horas para falar? No mínimo, eu acho que... Mas você pode ter certeza, mais da metade do meu tempo aqui eu quero incluir você. É desperta, querido. Você desculpa, a gente tem que sair um pouquinho dessa nossa zona de conforto. E eu quero essa noite falar para você que a gente precisa ver missões não apenas a partir de Atos, quando começa dizendo lá, né, ficar em Jerusalém, aí vai, e aí a gente começa a ver uma igreja missionária. Mas se a igreja só consegue ver missões a partir
de Atos, ela está riscando tudo que acontece quando o homem peca. Porque desde Gênesis, Deus está atrás do homem. Desde Gênesis, Deus usa maneiras para tentar alcançar o homem, e levanta homens, situações para alcançar o homem. Desde lá já existe um coração amoroso de Deus atrás de mim e de você. Já existia uma promessa. Mas como nós começamos a pensar na morte de Jesus e na crucificação, que infelizmente hoje está um pouquinho esquecida dos púlpitos, a crucificação, a mensagem, o porquê, está se esquecendo um pouco. E talvez por isso nós esquecemos um pouquinho do que significa fazer missões. Porque missões está ligado a esse amor, querida. E eu vou tentar de alguma forma pensar com você aqui. Então, para isso, eu vou ter que contar uma história aqui bíblica. Abre a tua Bíblia aí, deixa aberta. No livro de João. Deixa bem aberto no livro de João. João vai ser o nosso livro para a gente passear aqui. E se você for bom, tu vai correr atrás aí, vai procurar aí. Mas se você gosta de anotar, você que está em casa, né? Talvez o culto hoje não vai ser um pouco evangelho, mas para você que faz parte da igreja do Senhor, você que está na tua casa assistindo aí, né? Com certeza o Borel está assistindo. O Borel sempre assiste, ó. Eu estava aqui pregando aqui no culto de jovens, cheguei lá no Borel, falei, pô, eu te vi lá. Eu falei, rapaz, ó, subiu o Borel, né? É profética aquela música dos rios sobe o morro. Eu acho essa música interessante. O rio de Deus vai subir os morros. Rio não sobe, irmão. Rio desce. Mas quando é de Deus, querido, ele sobe. Quando é de Deus, ele move, cara, não é não? Ele para, só ele para. Então eu vou ter que contar uma história aqui para você. A história é a seguinte. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, que um homem foi ter com Jesus e o nome dele era Nicodemos. E esse homem, quando vai encontrar com Jesus, ele vem com uma conversa assim: Senhor, se tu não vem da parte de Deus, tu não pode fazer o que tu está fazendo, então explica para mim aqui. E aí Jesus começa a dizer para ele: ô Nicodemos, olha só, você é mestre, você conhece e não sabe. Em verdade, em verdade, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos fala: bom, Senhor, mas como eu vou nascer de novo? Eu sou velho, será que eu tenho que voltar? Não vem da minha mãe? Jesus falou: ô Nicodemos, em verdade, em verdade, em verdade te digo, que se você não nascer da água do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus começa a falar algumas coisas para ele. E no versículo 17 Jesus diz assim: Nicodemos, eu não vim condenar o mundo. Nicodemos, eu vim salvar o mundo. E a conversa vai, eles vão embora, e o texto continua. Aí vem o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, quando Jesus é ressuscitado. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. O reino de Deus. Quem era o reino de Deus? E o que é o reino de Deus? E que reino é esse que a gente está sendo chamado para falar? Que reino é esse, né, não? Eu estava conversando com o pastor João, eu falei assim: tem um versículo na Bíblia que tem me chamado a atenção, tem mexido comigo. Quando alguém chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que é fazer a sua obra? Está no capítulo 6 do livro de João. O que é fazer a tua obra? De novo, a gente fala muito, vamos fazer a obra, né? Nós temos que fazer a obra, nós temos que ir, a obra do Senhor, a seara é grande. Mas os discípulos vêm para Jesus e falam assim: o que é fazer a tua obra? E Jesus responde o que para eles? Fazer a obra do Pai é crer naquele
que Ele enviou. Tu entendeu? É simples, mas é profunda e a gente tem que perguntar. Eu tenho falado isso onde eu tenho pregado. Irmão, nós temos que ler a Bíblia e fazer pergunta para o texto. Nós temos que ler a Bíblia e fazer pergunta para o texto. Por quê, onde, como, o quê, onde está. Está aqui. E a Bíblia é riqueza, está aqui. A gente precisa destrinchar isso. E eu tenho falado, a Bíblia é um livro para ser lido com o coração. Não adianta tentar ler com o seu intelecto, querido. Tu só vai achar coisa tua, o que você quer. Você vai ser levado, né? vai virar roleta russa, né? Não tem isso, o pessoal faz assim com a Bíblia, né? Ele pega a Bíblia e fecha e fala assim, Deus, fala comigo agora, fala comigo. Aí abre, aí faz assim. Não, esse versículo não é legal não, e fecha. Não, Deus, fala sério comigo, aquele não está legal, fala outra coisa. Aí abre a Bíblia. Tem uns que já conhecem a Bíblia, sabem onde está o Salmo, já fez com o dedinho assim. Abre onde quer, né? Dificilmente alguém abre Apocalipse, né, no finalzinho. Mas assim, eu estou falando grego, eu vou fazer 50 anos. Eu sou de um tempo, eu não sei se ainda vende, mas tinha uma caixinha de promessa. Irmão, só tinha versículo maneiro lá. Você puxava, ai, glória a Deus, Senhor. Nunca tinha um versículo assim, se converta, peça perdão, para de pecar, não é? Nunca tinha. Sempre as coisas boas. O que é o reino de Deus? O que é fazer a obra de Deus, querido? Jesus diz que fazer a obra é crer naquele do qual o Pai enviou. E aí cai por terra um monte de coisa. Eu vou falar pelo Pedro, ok? Pedro, não é você não, eu. Você sabe por que eu prego o Evangelho? Você sabe por que eu compartilho o Evangelho? Eu compartilho o Evangelho porque eu creio no Evangelho. Eu não prego o Evangelho para as pessoas se converterem, querida. Eu não prego o Evangelho para as pessoas virem para a minha igreja ou para outra igreja. Eu não estava lá no Oriente Médio para fazer com que aqueles caras agora deixem de falar lá. Eu prego o Evangelho porque eu creio no Evangelho. E essa noite eu quero tentar, de alguma forma, junto com essa igreja aqui e com a liderança da pessoa, desperta. Eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, querido, aquilo que eu não consegui falar, que Ele fale contigo. O texto está dizendo aqui de um cara, um homem muito culto, um homem que conhecia a Escritura, um judeu, um homem bom, que dentro dele tinha sede de Deus. E quando ele conversa com Jesus, ele me chama tanta atenção que depois eu fui tentar ir atrás dele. Eu falei, pô, esse cara, quem é esse cara? Eu fui descobrir uma coisa desse cara, o Nicodemos. O Nicodemos aparece somente 3 vezes na Bíblia. A primeira é no capítulo 3. Aí depois do capítulo 3 vem o capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. Aí Jesus ensina ali aquela mulher samaritana e para os discípulos a questão do amor e fazer a vontade do Pai, né? Ele diz, é necessário passar em Samaria. Os discípulos chegam e falam assim, mas como é que ele está conversando com ela? E tinha todo um contexto ali espiritual do poço, quem vai adorar, quem não vai. E Jesus começa a ensinar para eles os verdadeiros adoradores, que ia chegar a hora que os caras iam saber adorar. Aí Jesus ali começa a falar da sua missão. Jesus começa, capítulo 5, 6, Jesus começa a falar da sua missão e do seu reino. Só que nesse inteirinho aqui, quando você entra no capítulo 5 e 6, você vai encontrar uma frase assim, e eles mandaram um grupo de soldados para prender Jesus. E um grupo de soldados, aproximadamente eram 16 soldados. E sai os caras, missão dada, é missão cumprida, tem que prender os caras. Então os caras vão atrás de Jesus. Prendem Jesus? Você vai ver que não, porque a Bíblia diz assim, e ninguém pôs a mão dele porque não chegou a hora. Aí onde é que você vai encontrar Nicodemos de novo? No capítulo 7, no versículo 45, a Bíblia diz assim, os soldados voltaram à presença dos fariseus e dos escribas. Tu é o Michael? Teu nome é Michael ou não? É. Pô, tô igualzinho o Michael, eu tô atrás do Michael. O Michael tá aqui? O Michael, desculpa, eu tô vendo um cara ali que o Michael aceitou Jesus aqui no outro sábado, eu tô com o meu coração querendo ver o Michael. É amor, irmão, é amor. Eu vi e falei, o Michael não é não. Desculpa, irmão.
Volta lá. Os soldados voltaram à presença de Jesus. E voltaram os soldados sem Jesus. E a Bíblia diz assim, que os fariseus falaram para ele assim: e aí? Cadê Jesus? E aí eu não sei, irmãos, eu tento imaginar a cena. Eu quero ter um coração de criança quando eu ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia com o meu coração, para me começar a ver coisas que estão ali que eu não consigo enxergar. Toda quinta-feira eu faço discipulado com meus filhos. A gente lê a Bíblia. E um dia eu estava lendo a Bíblia para meus filhos lá, e aí falando sobre o paralítico que veio do teto lá, que os caras botaram, fizeram um buraco, desceram. Aí eu estou explicando uma espiritualidade, falando da profundidade. Jesus curou o culto ali, e aquele aleijado veio, os 4 ajudaram tal. E o Noah falou assim: papai, eu tenho uma pergunta. Eu falei: qual é a pergunta? E ele falou assim: quem consertou o telhado daquela casa? Não é? E eu não via, mas ele viu. Quem consertou o telhado eu não sei, querido. E eu falo assim, tem que fazer pergunta para o texto. Eu tento ficar imaginando os soldados voltando. Os soldados estão lá. Cadê Jesus? E ninguém fala. Cadê Jesus? E alguém se prontifica a falar dos soldados. Por que vocês não trouxeram? E a frase do soldado foi essa: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Tu entendeu? Eu vou repetir. Esses soldados são os caras que saem para prender gente que está devendo. Agora você imagina quantas missões esses caras foram. E quantas pessoas se bateram, falaram: não vai me levar não, eu não devo nada. Não é assim? Geralmente é assim. Todo bandido nunca deve nada a ninguém. Eu vi no Borel direto. Você é bandido? Não. Você fez isso? Não. Impressionante. Você vê, eu vi várias vezes no morro, o cara, ele tinha lá, vivia com fuzil, não sei o que lá, né? Ele cantava de brabo. Aí quando era preso, ele ficava assim. Aí eu passava, olhava e falava assim: cadê o poder? E por isso que eu sempre acho que Satanás, ele pega as pessoas, manipula, e na hora do vamos ver, ele sai fora e fala assim: agora fica aí. Os soldados voltaram sem Jesus. E a pergunta é: por que vocês não trouxeram Jesus? E a resposta foi: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Agora a pergunta que não quer calar: o que é que Jesus falava? E o que é que Jesus falou que mexeu tanto com esses soldados? Eles tinham uma missão, querida. Se você quer saber, vai ler o capítulo 5, o 6 e o 7. Aí você me pergunta: mas cadê o Nicodemo? É só no versículo 50. Porque o Nicodemo está junto com os fariseus lá, está junto com o grupo. Aí a Bíblia diz que no versículo 50 o Nicodemo fala assim: pessoal, pode a nossa lei julgar alguém sem antes ouvi-lo? Ou seja, na hora que os soldados dizem assim: nunca ouvimos alguém falar como este homem, eu acho que o Nicodemo está ali no meio assim: eu sei do que esses caras estão falando. Eu tive com esse cara de noite, o que ele falou comigo está queimando aqui dentro até agora, está queimando aqui dentro, está me incomodando. Aí a Bíblia diz que tem uma discussão e cada um fala o que quer e vai embora. E aí vem o capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jesus começa a falar assim: eu sou a videira verdadeira. Quem tiver ligado em mim vai dar fruto. E no 16 ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí no capítulo 17 Jesus vem falando do reino dele de novo. Ele diz assim, e depois de falar tudo aquilo, depois tu lê o capítulo 15 e 16, tudo aquilo, Jesus olha para o céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. E aí vai versículo 2, 3, 4, 5, Jesus diz assim: Pai, agora eu te peço, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha, presta atenção nisso, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmão, tem horas que a Bíblia, a letra faz...
Deus! Quando você lê esse versículo 5, tu volta logo para o primeiro. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, que depois de Jesus falar tudo, ele ergue os olhos aos céus. Aí tu entende que esse céu que ele está olhando, não é o céu que eu e você está vendo, querido. Porque no versículo 5 ele diz, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora o melhor é o versículo 18. Quando ele está fazendo a oração pelos discípulos, e ele chega no 18. Ah, irmão, olha o 18. Pai, assim como tu me enviaste, eu também vos envio ao mundo. Ele está falando para quem isso? Ele está falando sobre quem? Sobre quem? Nós. Sobre nós por quê? Porque lá ele fala assim, eu também não te peço somente por esse, mas por aqueles que hão de crer no meu nome. O meu nome está lá, meu irmão, porque eu estou aqui hoje. E por isso é que eu prego, querido. Eu prego porque eu creio. Eu já fazia parte da oração do mestre. E a oração do mestre é, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí vem o capítulo 18, capítulo 19, Jesus é crucificado. E Jesus morre, e aí aparece Nicodemos pela terceira vez. A Bíblia diz que Jesus morreu, José de Arimateia vai lá, pede o corpo de Jesus. E a Bíblia diz assim que Pilatos fica meio surpreso por Jesus já ter morrido. Por quê? Porque morte de cruz não levava apenas 6 horas, levava uma semana, porque era morte de sofrimento. Quebrava esses ossos. E a Bíblia está dizendo agora que José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus e com ele vai Nicodemos. Eu acho que ali o Nicodemos entendeu aquilo que ele ouviu lá no capítulo 3. E a pergunta que não quer calar, o que o Nicodemos ouviu no capítulo 3 que rebentou com ele? O Nicodemos ouviu nada mais, nada menos do que aquele versículo que todo crente, quando chega na igreja, precisa decorar. Qual é? João 3,16. Foi o Nicodemos que ouviu esse versículo, que eu tive que contar essa história toda, para você entender o que eu quero trazer essa noite para você aqui, como Desperta Igreja. A Bíblia diz assim, querido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desperta, igreja. Essa noite, querida, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando nós pensamos no campo missionário, quando nós pensamos em tudo aquilo que foi falado aqui, né? Imagina, eu estava ali brincando ali, eu falei assim, meu irmão, eu fui dar aula em Manaus, eu peguei um barco, o cara me levou para andar de barco. Eu nunca tinha andado no rio do Amazonas. Foi a primeira vez. Sentei num barco. Primeira coisa que eu tive medo, porque não sei nadar. Falei, irmão, se cair aqui já era. A segunda coisa que me veio lembrança foi as minhas aulas que eu tinha de geografia. Eu lembrei do professor Anfilóquio, que ele falava dos rios, do Rio Negro. Eu falei, cara, eu estou aqui no rio do Amazonas, irmão. Saí lá de Bangu. Estou aqui no rio. Aí o cara começou a andar como se ele conhecesse as ruas dos rios. Eu falei, irmão, tu sabe onde você está aí? Ele falou, fica tranquilo. E entrava, e chegamos numa aldeia. Irmão, de verdade, tu imagina ficar 12 horas dentro do barco? Não é para mim, meu irmão. Eu enfrento tiro, mas não enfrento aquelas águas. Tu entende a diversidade que o pastor falou? Não é para mim, não dá. Não. Eu fico no morro, no meio do tiroteio, eu vou lá, eu vou atender os caras, vou de madrugada. Mas flecha não é meu chamado, irmão. Tu imagina? Irmão, eu prefiro ficar no morro, no meio de um tiroteio, adianta! Pá, vou pegar você, do que ficar numa selva, silêncio. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero dizer essa noite com isso aqui, com esse exemplo bestinha, bobinho?
Se eu quero ser despertado, se eu quero me envolver de alguma forma no reino de Deus, para o reino de Deus, eu preciso entender uma coisa, querido. É que quando Jesus ele ora pelos discípulos, que ele faz a oração no capítulo 17, ele usa uma mesma oração que ele usa depois que ele ressuscita e que ele encontra os discípulos. E essa é a palavra em João 20, acho que é 20, 21. Os discípulos estão num quarto e a Bíblia fala que Jesus entra e diz assim: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a mesma oração. Que reino é esse, querido? Que reino é esse que a gente às vezes não entendeu ainda? Nós não entendemos ainda esse reino de Deus. Algumas vezes nós estamos paralisados ou nós estamos apenas só querendo receber alguma coisa desse reino. E que às vezes ficamos satisfeitos porque já estamos recebendo algumas coisinhas. Mas o que a Bíblia diz é que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E paz, justiça e alegria não cabe nesse púlpito, nem nesse computador, numa bateria. Paz, justiça e alegria cabe em gente. O reino de Deus veio para alcançar gente. E nós estamos perdendo isso. Por quê, querido? Por quê? Porque nós não estamos entendendo esse chamado. Todo mundo aqui dentro tem chamado, irmão. Está repreendido em nome de Jesus na tua vida hoje. Você fica pensando assim: ah, eu queria tanto estar lá na Malásia. Ai, como eu queria, mas eu não tenho. Irmãos, missões não é um estado de região, de local, tem uma palavra, tem outra palavra, rapaz, que dá não, tem outro. Fala aí, Paulo. Valeu, Paulo. Paulo sabe, a gente anda junto. Missões não é geográfico, querido. Missões, ela acontece quando eu entendo o que é o reino de Deus. Missões, ela começa a arder no meu coração quando eu entendo o que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Você que está aqui, você que está na tua casa, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o resto é o resto, irmão. E como é que eu entendo o reino de Deus? Eu entendo o reino de Deus quando eu saio do sublime. Porque tudo é sublime, né? Sublime. Não, porque é tão longe, irmão. Tão longe, né? É tudo nos confins da terra. Se for viver o confim, eu já vivi hoje, né? Porque eu peguei o avião lá e fui para os confins. Quem vem para BH faz missão, porque já sai de qualquer lugar, vem para os confins da terra. Pensar assim, né? É tudo isso. Irmão, a gente tem que sair desse sublime e entender. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo. Aí a pergunta que não quer calar: por que é que Jesus veio aqui nessa terra? Por que é que Jesus veio aqui? Qual foi a missão de Jesus aqui nessa terra? Que a gente fala de missão de Jesus, né? Por que Jesus veio aqui, irmão? Por que Jesus veio aqui? Aí você faz essa pergunta, os crentes é automático. Os crentes falam assim: para nos salvar, para nos libertar, para perdoar os nossos pecados. Eu não perguntei para quê, eu perguntei por quê. Por quê? Eu não perguntei para quê, eu perguntei por quê. E a única resposta para essa pergunta só tem uma: Jesus veio aqui porque Deus amou. Vou falar de novo. Jesus veio aqui porque Deus te amou. Vou repetir. Jesus veio aqui
Porque Ele nos amou. E acabou. Dá para tu tentar entender isso. Se eu entendo isso, eu vou levar a sério aquilo que Ele falou quando Ele ressuscita e aparece aos discípulos, ou quando Ele fala lá em João 17, não somente oro por esse, mas por aqueles que hão de crer na minha palavra. Qual foi a oração que Ele fez? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A pergunta é: como é que o Pai enviou Jesus? Por amor. E aí entra o despertar que tem que estar no nosso coração. Por que é que eu devo fazer missões? Ou por que é que eu faço? Ou por que é que eu contribuo? Ou por que é que eu dou meu dízimo? Ou por que é que eu me disponho aí? Ou por que é que eu sou voluntário? Por quê? Irmão, se for por um desencargo de consciência, ou para você botar no seu currículo, aí eu fui 2 meses trabalhar com Asa e Socorro. Não vai não, irmão. Fica onde você está. Você não vai somar em nada. O nosso ato de ir tem que ser em amor, porque se não for, você está correndo atrás do vento. Eu vou falar o que muita gente me viu pregando por anos. Durante 18 anos, eu preguei nos congressos de missões, mas falava com conhecimento de causa, porque era aquilo que Deus compartilhava no meu coração. Para muitos, eu era um missionário que não dei certo. Eu nunca fui, irmão. Não é? Geralmente o missionário o que é? É o cara que vai. É o cara que está aqui, vai. O missionário é o cara que atravessa a fronteira. Então eu dizia: eu sou missionário que não dei certo. Eu nunca fui. Jesus nunca falou ide, falou fique, fique. Por quê? 18 anos eu me envolvi com missões, né? Conheci o Evangelho no Morro do Rio. Comecei a ler a Bíblia. Me envolvi com a agência missionária. Aí, né, depois fala que eu me tornei missionário. E até hoje eu falo pro pessoal do Jocum: rapaz, eu já evangelizava antes de conhecer vocês. Eu já estava na praia fazendo impacto antes de conhecer vocês. Agora, será que eu só virei missionário porque depois eu fui para Jocum? Meu irmão, a gente tem que tirar essa mentalidade daqui, querido. Missões não é geográfica, é a partir de onde eu estou. Ou daquilo que eu entendi do reino de Deus. E a partir de onde eu estou, eu faço diferença. Porque o amor de Deus está aqui dentro. E aí eu vou. E acabou. Eu não vou esperar, porque eu vou atravessar as fronteiras. Aí vão me chamar, ô missionário. Se você quer ser chamado de missionário só porque você foi, irmão, aí arruma outra coisa para fazer, querido. Porque foi falado aqui, se você não viu, tanto que vai como quem fica, contribui, que ora, tem o mesmo peso. Então eu fui um missionário que não dei certo durante 18 anos. Eu nunca fui. Eu fui subir o Morro do Rio. Aí quando eu falava assim: não, eu sou missionário no Rio. Mas você é de onde? Porque o pessoal queria sustentar, tipo assim: eu vim lá do Nordeste, aí fui pro Rio. Não, eu sou carioca. Sou carioca mesmo. E sou Flamengo, e a minha nega não chama Tereza, ela é Nádia. Aí o pessoal, eu fiquei 18 anos no Morro do Borel, querido, desenvolvendo um projeto maravilhoso. E por isso tu me conhece como Pedro do Borel. Por que meu nome é Pedro do Borel? Tu já se perguntou? Pedro do Borel. Meu nome é Pedro Rocha Júnior. Mas eu vou deixar. Borel, querido. Borel. É porque um dia eu subi naquele morro. E quando eu estava descendo, ele falou comigo assim: eu vou te levar para esse lugar. E aqui você vai falar do meu amor. Mesmo que eles não escutem, mesmo que eles não queiram, você vai falar do meu amor. Por isso que eu estou dizendo, querido, eu não falo para as pessoas se converterem. Eu falo porque eu creio que Ele me alcançou, que Ele transformou minha vida. E por isso é que eu prego, queridos. Se o Morro do Borel todo vai se converter, se não vai, irmão, eu sei quem eu sou e sei para onde vou. Essa semana eu li um texto no Facebook postado, desculpe, irmão, tem que falar isso aqui, por um pastor. E ele usou a foto de um cara que é muito conhecido, eu tinha que pegar o nome desse cara, muito conhecido, ele é um professor de português, ele tem um programa que ele fala como colocar as frases.
E está o rosto do cara assim, e a frase está do lado assim. A frase era essa: quando alguém me diz, a gente vamos, eu perco toda a noção de querer ir para qualquer lugar. Irmão, quando eu olhei aquilo, eu falei, ai, meu coração falou, por quê? Porque era uma crítica, para quem não sabe colocar a frase, né, na concordância certa, ou no tempo certo. A gente vamos não se fala. O problema também não se fala. E nem o problema. Se você não falar o problema, o que você falou, a pessoa não entendeu. Mesmo que você fala, eu tenho um problema. Você tem o quê? Mas assim, se eu falo aqui errado, o problema, irmão, você entendeu o que eu quis falar, não entendeu, irmão? Se eu falo assim, irmãos, nós estamos vendendo ali um chinelo ali, porque a gente estamos querendo ir. Eu falei errado, mas você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu, irmão? Dependendo da colocação, pode ser uma... O que está no coração, irmão, a boca fala do que o coração não está cheio, certo? Quando eu li aquilo lá, eu falei, eu escrevi um artigo. Sabe por quê? Eu botei assim: é muito fácil a gente corrigir as pessoas que falam a gente vamos. E a minha catucada foi para o pastor mesmo. Eu falei, é muito fácil você postar uma coisa aqui, a gente vamos. Mas é engraçado que o mestre dos mestres um dia postou no book da vida, onde nós temos que colocar nossa face todo dia. Ele colocou lá assim. Ele colocou assim: vinde. E depois ele disse, ide. E engraçado, está correta a frase, mas poucos são os que entendem. E na maioria das vezes, os ignorantes e os burros são os que mais entendem e obedecem e vão e faz o reino acontecer. Sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus se entende com o coração, querido. Essa noite eu estou aqui dizendo, querido, que se não for por amor, querido, não se mova. Se não for por amor, não pega o teu dinheiro e coloca na salva. Se não for por amor, não dê teu dízimo, querido. O reino de Deus, ele começou porque Deus amou. E porque Deus amou, o que ele fez? Ele ativou a palavra em mim e em você, como diz João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne da maneira mais simples. Ele veio numa barriga, deitou numa manjedoura, foi amamentado, cresceu. Era algo prático, não era nada sublime. Não foi assim, agora o reino vem, quem quer vem, raio, não. Querido, foi o verbo se fez humano e andou. O reino de Deus vai alcançar as nações, as pessoas. Os 10%, nós estamos aqui dizendo aqui, não sai da visão, 10% de BH. O reino de Deus vai alcançar os 10% de BH quando o reino se tornar vida através de você. E a partir de onde você está, querido, o reino é capaz de alcançar tudo e todos. Sabe por quê? Porque no amor cabe todos, cabe eu, tu, ele, nós, vós, eles, cabe todo mundo no amor. Porque se não for por amor, querido, nós estamos correndo atrás do vento. Despertar é desejar todo dia ser batizado com o poder do amor. Falar todo mundo fala. Você quer ver uma coisa? No capítulo 6 você vai ver que Jesus está ensinando o reino dele. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus começa a ensinar. Eu gosto desse versículo. No versículo, capítulo 6, versículo 64 diz assim, que Jesus sabia quem cria e quem não cria. Aí a Bíblia diz assim no capítulo, vê se tem alguma coisa errada, irmão. A Bíblia tem umas coisas particulares que a gente fala assim, João 6, 66, te lembra esse número? João 6, 66, 6, 66, te lembra algum número? Então é nesse versículo que está escrito assim, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir Jesus. Sabe por quê? Porque eles não quiseram ouvir o que era o reino de Deus. O reino de Deus se tornou pesado. Sabe por quê? Porque eles achavam que o reino de Deus era apenas aquilo que Jesus falou quando enviou os 70. Vai, expulsa os demônios, cura as pessoas, vai, o milagre, e o milagre foi. E o milagre moveu, eles voltaram, Senhor, os demônios
tal, e isso aqui lá, eles voltaram. Aí Jesus só olhando para eles, eles vêm, Jesus falou, eu vi. Os demônios se submeteram a vocês, eu vi. Os demônios saíram, eu vi. Aí Jesus fala assim, mas não se alegre com isso. Alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. E aí eu digo para você, quais são os nomes que vão estar escritos no livro da vida, querida? Aqueles que creram. E foi isso que ele falou, a minha obra é acreditar naquele que foi enviado. Essa noite desperta, igreja, querido, é entender que eu preciso fazer em amor. Se eu não fizer em amor, desculpe que eu vou falar para vocês aqui, irmão. Eu sei que vocês vieram atraídos, alguns estão estudando aqui, né, no CTMDT. Nós somos atraídos por esse mover, né? Quando fala de missões, a gente, né, vibra, legal, querido. Mas missões, se ela não for feita em amor, querido, são obras mortas. Não adianta. Obras mortas. Quando foi falado que a gente ficou lá no Oriente Médio, o Paulo está aqui. O Paulo é um cara que vocês precisam conhecer. Fique em pé aí, Paulo. Eu tenho que te apresentar. O Paulo é esse mineirinho aqui, ó. Pensa que não, mas esse cara, ele é maratonista. A gente chegou lá no país que a gente foi. Começamos junto lá. E quando eu cheguei primeiro, eu cheguei uns 2 meses antes, depois o Paulo chegou. Aí quando eu estava no deserto, eu falei, pô, o Paulo vai amar correr aqui nesse deserto. Não, tudo vai ser tudo de bom para ele. Na primeira corrida que ele foi, no meio do deserto, ele contou com um monte de cachorro do deserto. Aí ele aprendeu a correr, querido, lá. Meu irmão, o Paulo voltou branco, que é um cachorro do deserto. Mas eu não tenho como expressar quem é o Paulo para você, só você andando com ele, querido. E a coisa mais difícil para a gente ir para esse lugar era ter que passar a visão para algumas pessoas para orar pela gente, ou para a gente levantar sustento. E eu sei como é difícil a gente entender que alguém está vendendo chinelo, né? A gente faz a nossa parte, não, irmão? Faz a nossa parte, Deus vai suprir. Mas todo o nosso trabalho durante 4 anos lá, a palavra que Deus nos deu foi, é até difícil falar isso no meio dos crentes, irmão, porque tem crente que não entende isso. A palavra que Deus nos deu foi amar pessoas. A palavra que Deus nos deu era amar pessoas. Aí nós ouvimos de alguns crentes, mas então, quando é que vocês vão começar a evangelizar? Eu falei, irmão, olha só, Deus falou para a gente amar pessoas. Não tá, mas quando é que vocês vão começar a falar da cruz? Ó, Deus mandou a gente amar. A vontade de dar, fala assim, olha o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou. E a partir do seu amor, Ele envia Jesus. E Jesus ativa a palavra. E Jesus leva 30 anos vivendo. Se manifesta aos 30, aos 33, morre. Rápido. Mas deixa eu falar para você, querida. Você está aqui hoje por causa desse amor. E aí, você vai encontrar lá no livro de João, quando Jesus fala para os discípulos, ele vai lá e chama o Pedro para conversar. O Pedro viu a sogra ser curada, andou sobre as águas, expulsou o demônio com certeza, viu o paralítico andar. O Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O Pedro teve experiências, querido, que qualquer crente gostaria de ter. E Pedro teve experiências que ele jamais poderia negar Jesus. Só que Jesus chama ele para conversar depois que ele negou. E o que Jesus fala para o Pedro? Tu me amas? Ele diz assim, Simão, filho de João, tu me amas mais do que tudo. Pedro, tu me amas. A pergunta, quando eu quero entender que eu tenho que ser encorajado a fazer, a pergunta que ele vai fazer para você sempre é, você está afim de ir? Oh, Senhor, meu coração está ardendo. Mas ele vai falar assim, mas você me ama? Não, eu sei que você quer ir para os índios, mas a pergunta é, você me ama? Porque ele sabe, irmão, se você for com qualquer outra motivação, não vai acontecer nada. Mas se você diz para ele assim, Jesus, eu te amo com todo o meu coração,
E porque eu te amo, eu estou abrindo mão de um monte de coisa. Eu te amo. Você pode ter certeza, irmão. Você não precisa ir lá para a Malásia, para Angola. O verbo vai começar a se manifestar a partir de onde você está. Porque o amor de Deus cria ondas. E quando você vê, você já vai estar na Malásia. E quando você vê, o vento vai soprar para onde Ele quer. Porque o vento sopra baseado no amor. Ah, irmão. Se não tiver amor, eu sou como um sino que tinha. Você pergunta para minha esposa assim. Eu falei com o pessoal, irmã, me convida de novo. Vou falar para ti, me convida outra vez. Mas me traga minha esposa. Os caras me colocam num hotel daquele lá, a cama é pequena, irmão. Estou sozinho no hotel, minha esposa podia estar comigo. Não é não? Mas se você conhece minha esposa, você pergunta para ela assim. É porque eu sou um cara, né? Conhecido, Pedro Borel, prega ali. Aí quem é minha esposa? Minha esposa ela é só que me sustenta o tempo todo. É só que segura toda a onda em casa, né? E muito mais, tem muita coisa para dar do reino de Deus. É uma mulher maravilhosa, ministra muito, fala muito. Aí você chega para minha esposa e fala assim: você é a esposa do Pedro Borel? Ela vai ser muito fria, ela fala assim: não, meu nome é Nádia. Entendeu? De novo. Essa é a resposta da minha esposa, quando todo mundo pergunta: você que é a esposa do Pedro Borel? Ela fala: não, meu nome é Nádia. E às vezes a nossa vida é assim. Tem pessoas, querida, que são conhecidas assim: ah, você que é filho do pastor? Ah, você que é filho do presbítero? Ah, você que é filho daquele político, do deputado, da professora? As pessoas não têm identidade. As pessoas vivem na sombra de outras. Que triste, né? Eu ensino para os meus filhos, quando falar você é filho do Pedro Borel? Eu falo: não, meu nome é Noah. Meu nome é Gianluca. Eu estava eu fui pregar numa igreja assim, uma igreja bem grande lá no Rio. Aí depois nós fomos para um lugar comer, lá na sala do pastor e tal. Meu filho estava lá, né, na mesa, só comendo. Aí daqui a pouco ele sentou na mesa assim com um pratinho. O pastor olhou para ele, rapaz, o pastor foi muito infeliz. Assim, eu entendi a pergunta dele. Mas ele olhou para o meu filho e falou assim: como é seu nome? Meu filho: Noah. Ele falou: Noah, que legal, você é o filho do Pedro Borel, né? Então, Noah, você também quer ser missionário? Aí o Noah falou: eu? Missionário? Pastor, eu quero ser milionário, pastor. Aí o pastor olhou assim e falou assim: milionário? Eu falei: eu quero ser que nem o senhor, quero ser que nem o senhor. Aí minha esposa: não, vem cá, meu filho. Ou você acha que meu filho vai ser: não, eu quero ser um missionáriozinho de Jesus. Irmão, eu ensino meu filho para ele ter a identidade dele em Deus, e não no pai dele, não na mãe dele. Nós temos que ter a nossa identidade baseada não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos nele, no Senhor. E quando nós somos irradiados por esse amor, o que nós vamos fazer lá, querido, não é baseado apenas num chamado ou no envio da igreja, mas baseado naquilo que eu sou nele, quem eu sou nele. Ou você acha que foi fácil eu parar naquele país lá? Quando falaram para mim assim, quando parecia que Deus falou para mim assim: Deus está chamando vocês para ir para o Egito. Falei: Egito? Irmão, Deus já me libertou do Egito há muito tempo. Vou fazer o que no Egito, querido? Fazer o que no Egito? Como é que é o jargão de quem? Irmãos, quantos aqui foram libertos do Egito? A igreja não quer falar porque eu falei isso agora, né? Mas todo mundo fala: no Egito nunca mais. No Egito escravo fui. Eu falei: meu Deus. Não é? Tem uma música que canta assim: me ver cercado por egípcios e faraó. Quando eu vi essa música, eu falei: por que isso, irmão? Porque eu conheci essa nação, conheci esse povo, querido. A gente fala cercado por egípcios e faraó. Peraí, o que é isso? É um povo que Deus ama, querido, e que nós aprendemos a amar, e que nós temos frutos lá por conta do amor. Amor que encobre multidão de pecados. Amor que manifesta o reino de Deus. Amor que traz existência o que não existe. Amor. Desperta, igreja, essa noite, querida. É a gente entender que Deus quer nos levar por amor.
E a partir de onde você está, a partir daqui de Belo Horizonte, Deus é capaz de revolucionar. Ou nós vamos ter que chamar, é melhor fazer isso, nós vamos chamar todos os missionários para a gente alcançar 10% de BH. Quem é que vai alcançar 10% de BH, querido? Vou trazer o cara da Malásia para vir para cá? Vou trazer quem? Quem eu vou trazer? Os missionários de volta? Sou eu e você, querido. E se eu não entender isso em amor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu descobri, depois que eu fui 4 anos para fora, eu encontrei com alguns missionários que estavam lá. E eu lembro que eu saí com um, que eu tinha que dar um dinheiro, que um amigo meu mandou um dinheiro para dar para o cara, eu marquei com ele e fui. Eu estava andando na rua. Aí eu comecei a andar na rua, aí eu passei na rua. Aí o cara que está marcando o carro, ei, Mr. Pedro, Maradona! Ele achava que Brasil era Maradona. Eu falei, irmão, Maradona lá, Brasil, lá, Maradona, não. Mas ele começou a me chamar de Maradona. Eu já, ei, Habib, salam aleikum, Aí eu estava andando com esse cara. Aí o cara veio, o flanelinha, me abraçou, ei, Habib, salam, aí eu atravessei a rua. Aí do outro lado tinha 2 policiais. Ei, Mr. Pedro, salam aleikum. Aí me abraçaram. Aí estou andando. Aí no McDonald's de lá passei. Ei, Mr. Pedro. Aí, ó, Habib. Aí o cara falou, meu irmão, tu conhece todo mundo aqui? Eu falei, não, irmão, eu falo com as pessoas. Depois que eu aprendi salam aleikum, eu falava para todos, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum. Ué, eu comecei a falar para todo mundo. Então, todo mundo que eu passava, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum. E depois começava, olha, ei... Aí foi aprendendo um pouquinho, qual é o seu nome, né? E apertava sempre a mão, abraçava um. E beijo, irmão, é coisa que mais se dá em homem, é beijo. Se tiver 10, pode contar 30 beijos, querido. O que é isso, irmão? Eu estou falando de Jesus para os caras? O que eu estou fazendo? Eu estou me manifestando. É amor dele em mim. Agora, nós ouvimos muitas pessoas falarem para a gente assim, há muito tempo eu aprendi que o cristão não presta, que o cristão é infiel, mas andar com vocês é aprender que não é verdade o que a gente está aprendendo. O que é isso? Isso é amor manifestado no meio de pessoas. Eu aprendi em uma nação em que eu não sabia falar, eu aprendi, as pessoas sabem quando elas são amadas, querido. Aprende isso. As pessoas sabem quando elas são amadas. Vocês cantaram um hino aqui que Deus não desiste da gente, né? Imagina o Pedro cortando a orelha daqueles soldados. Jesus fala assim, ô Pedro, para. Eles vieram me prender. E bota a orelha do cara no lugar. O que é isso? Vamos para o mais radical. Jesus está na cruz. Como é e com quem Jesus inaugura o reino dele? Fala para mim, irmão. Com quem Jesus inaugura o reino dele? Com um ladrão. Se é nos nossos dias aqui, essa manifestação desse amor, você ia ouvir muitos religiosos dizendo assim, mas peraí, ele nem foi no encontro. Ele nem participou do batismo. Ele nunca deu dízimo, nem está congregando, não faz parte de uma célula. Nós somos assim. Mas o amor não é assim, querido. O amor encobre multidão de pecado. Aí a pergunta que não quer calar, qual é? Qual é a pergunta que não quer calar essa noite? Qual é a pergunta que não quer calar, querido? Quando nós acreditamos no Senhor, quando nós o aceitamos, quando nós nos entregamos, nós somos chamados de quê? Nós somos chamados de cristãos, que o sentido é pequenos cristos. E a coisa mais poderosa que eu acho da igreja é que nós nos reunimos aqui, nos enchemos e daqui a pouco nós vamos embora. Aí, eu amo isso, o corpo de Cristo se divide, ele é o pão que se divide. Daqui a pouco você vai lá para o mexidão, outro vai para o bola, outro vai para outro lugar, outro vai comer aqui. Nós vamos nos dividir no meio dessa cidade. A pergunta é, querido, como é que nós vamos chegar lá? Se na minha mentalidade eu não entender que quando eu chego num lugar como esse,
o reino de Deus chega através de mim, querida. E ele vai ter que se manifestar de alguma forma. Você quer ver uma coisa interessante? Ó? Eu estava no check-in lá, ia viajar para Marília, eu estava no check-in, fiz o check-in. Aí quando virei assim, eu me deparei com uma pessoa muito conhecida no meio evangélico. Uma mulher que tem Ela é maravilhosa, irmão. Eu conheço, admiro demais o trabalho dela. Quando eu olhei para ela, eu falei, doutora! Ela, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Olha, eu quero dizer para a senhora que eu sou seu fã. Eu amo o seu trabalho, eu amo as suas pregações. A senhora me abençoa muito. Ela, eu estou viajando muito, tenho andado por... eu tive Israel. Aí começou a falar. Eu falei, você quem é? Eu falei, eu sou o Pedro. Pedro, você faz o quê? Eu falei, eu sou missionário, o pessoal me conhece como Pedro Bora. Já ouvi falar de você, jovem. Eu falei, que legal. Eu falei, eu tenho que ir. Aí fui embora. Só que eu fui para entrar, para pegar o avião lá, fiz lá, passei o meu ticket, né? Aí entrei. Aí daqui a pouco eu olhei para um cara assim, eu falei, rapaz, eu conheci esse cara. Aí eu sabia quem era o Deco, jogador do Fluminense, jogou no Barcelona, né, Portugal. Aí estava arrumadão, aí na hora que foi chamar para ir pro guichê lá, aí eu falei, vou ficar perto dele, o pessoal achar que eu estou com ele, né? Fiquei do lado dele assim, andando. Aí fomos para a fila, entramos no ônibus, o ônibus levou a gente lá para a pista. Aí na hora, irmão, presta atenção, na hora, quem é que sai? Sai essa irmã, sai o Deco e eu atrás subindo essa escadinha, na azul. Aí todo mundo subindo. Aí até você, a aeromoça está aqui, então, ó, Deco, a mulher, e eu ainda estava no outro degrauzinho assim. Aí a mulher fala assim, a aeromoça, bom dia, Deco passa. Bom dia, e passa essa irmã, essa pastora. Aí, quando eu fui passar, a menina olhou para mim, Flávio, o nome dela, falou assim, você não é o Pedro do Boré? Eu falei, sim, sou. Ela falou, ai, pastor, eu aceitei Jesus numa pregação sua na minha igreja. Eu falei, opa, e quebrei o protocolo. Eu falei, minha irmã, Deus te abençoe. Aí sentei. Aí eu sentei na poltrona e falei assim, caraca, eu tô famoso. Pô, ela não conheceu o Deco, não conheceu essa pastora, me conheceu. Aí eu comecei a falar, pô, tô famosaço, tô famoso. Eu falei, Pedro, tá famoso. Ele, pô, me conheceram no avião, cara. E assim, não era ninguém crente, né? Aí na hora que eu estava falando isso, Deus falou para mim assim, Pedro, não te chamei para você ser famoso, te chamei para você me obedecer. Aí eu comecei a chorar, chorei. Aí a mulher do meu está passando, eu falei, estou passando. Chorei, peguei um CD lá, eu falei, aí chamei Flávia, olha, isso aqui é para acrescentar na tua vida, Deus te abençoe e tal. Aí sentei o Deco do meu lado, assim, da outra poltrona, eu fiquei olhando, falei, pô, tem misericórdia. Aí chorava, irmão. Até Campinas. Cheguei em Campinas, aí eu falei assim, eu tinha que fazer lá, eu falo baldeação, né? Eu tinha que trocar de... Aí eu falei, eu vou sair por aqui que eu quero falar com essa pastora. Aí eu saí como quem vai saindo, estava com a minha malinha, saí e fiquei esperando a mulher sair, né? Aí vem ela com a mala dela. Aí eu fui na direção dela, falei, minha irmã, ela falou, que bom que já vieram me buscar, você que veio me buscar? Eu olhei para ela, falei... E eu mantive a minha classe, falei assim, não vim buscar a senhora, é que eu vim saber se a senhora vai pregar em algum lugar aqui. Ela falou, vou pregar em Campinas, aqui na igreja do Nazareno. Eu falei, que legal. Aí ela falou assim, e você? Eu falei, eu estou aqui. Aí ela falou, eu encontrei com o Pedro do Borel aí, ele está por aí, não vi? Eu falei, irmão, saí de lá arrasado. Por que eu estou contando isso, querida? Eu estou contando isso para você, porque ser missionário, ou não ser missionário, ou ser famoso, ou não ser famoso, o reino de Deus cabe em gente, e gente que quer obedecer. Desperta igreja, querido, é se encher de amor, é entender que nós temos o potencial para tocar pessoas, para transformar vidas em nome de Jesus. Eu tive com o João Alexandre ontem, e o João Alexandre cantou essa música que eu chorei muito ontem. Ele cantou assim, quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta, sua bandeira levantar. Nós, os filhos teus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Essa noite, desperta igreja, querido, não é apenas aquilo que você tem que ouvir do missionário. Eu não vou terminar minha mensagem hoje, eu termino amanhã. Eu prego hoje e termino amanhã. Se você puder vir, venha, irmão, vai ser bom. Mas essa noite já quero começar a colocar na tua boca.
Não fique se limitando, querido, a ouvir a experiência do missionário. Você vai ouvir muito, mas a pergunta é: que experiência o amor de Deus vai te levar a ter? Qual? Talvez você não vá, e talvez tenha um monte de gente aqui que Deus já chamou para ir e não vai. Fica amarrado aí, amarrado. Meu irmão, tu tem que ser batizado com o poder do amor. Aí você vai entender que o amor, ele vai além de fronteiras. O amor vai. Eu poderia terminar, e vou terminar, e eu quero orar. Eu quero chamar você para a gente orar. Mas termina amanhã. Mas eu quero contar uma coisa que eu falei para minha esposa: meu irmão, eu quero terminar minha mensagem assim. E toda vez que eu falo isso, eu choro muito. Eu conheci um homem no Morro do Borel. Foi o primeiro homem que eu conheci no Morro do Borel. Eu fiquei 18 anos no Morro do Borel. Foi o primeiro homem que eu conheci no Morro do Borel. Eu teria um monte de experiência, mas essa me renova, porque essa me mostra o que o amor de Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Quando eu conheci o Valdir, ele era um homem que fedia, cheio de ferida, fedia cachaça, todo descabelado. Sentei do lado dele e falei: como é teu nome? Ele falou: Valdir. Eu falei: Valdir, posso ficar aqui com você? Ele: pode. Eu fiquei 40 minutos do lado desse cara sentado, sem falar nada. E ele ficava olhando para cima, eu ficava ali. E ele começou a ficar incomodado. Você não vai falar nada não? Eu falei: não, eu só queria ficar contigo aqui. 40 minutos. Depois eu levantei e falei: aí, tchau. Depois eu encontrei Valdir e começou um relacionamento com o Valdir de amigo. Aí perguntei se ele não queria ir para a casa de recuperação, ajudei, levei ele, ficou um ano na casa de recuperação, voltou lindo. Vai contando aí, um ano. Voltou, ficou lindo. Um ano assim, bonito, sem beber, sem fumar ali, trabalhando. Um ano depois, Valdir caiu na cachaça de novo, ficou 1 ano e meio na cachaça. E eu ali andando com o Valdir, meu amigo, você é especial, cara. Levei de novo para a casa de recuperação, 6 meses, ficou, voltou bonito. Voltou Valdir bonito. Voltou Valdir bonito. Que legal, voltou ele. E depois, Valdir caiu de novo. Tá contando? Caiu de novo. Comecei a andar com o Valdir de novo. Levei para a casa de recuperação, 3 meses, voltou bonito. Nesse terrinho que ele ficou, 2 meses depois, o Valdir caiu. O Valdir ficou 3 anos direto bêbado. A casa dele caiu no morro. Eu fiz um barraquinho dele lá dentro da Jocum, lá um quartinho. Botei e falei: Valdir, você vai morar aqui. Isso é especial para a gente. Tive que comer muito sapo com algumas pessoas que não entendiam. Missionários. Ah, o cara não quer nada com Deus. Eu falei: irmão, como é que você diz que o cara não quer nada com Deus? Ficou 3 anos com a gente lá. A mãe dele morreu, estando com a gente lá. O Valdir, uma noite, o Valdir aprontou lá, eu peguei o Valdir: não faça isso em casa, não faça isso aí em casa, que você não faça em casa, a menos que Deus te direcione. Numa madrugada, aquela lá, os meninos já estavam chateados com o Valdir, me chamou, falou: Valdir a gente não consegue dormir. Peguei o Valdir 2 horas da manhã, ele falou que queria morrer. Eu falei: quer morrer? Então se joga logo daqui, irmão. Eu vou te empurrar daqui, tu pula de cabelo, tu morrer logo, eu não aguento mais com você. Aí ele falou: você não me ama? Eu falei: como é que eu não te amo, Valdir? Tu tá aqui morando aqui em casa, não te amo, cara. Aí deu uma surra no Valdir, irmão. Aí ele foi dormir. No outro dia que eu cheguei lá, ele estava varrendo no quintal. Eu falei: ei, Valdir. Ele falou: ô, Pedro, tudo bem? Eu falei: pô, ontem, hein, Valdir? Ele falou: ontem? O que aconteceu ontem? Ele nem lembrava de tão bêbado que ele estava. Querido, preste atenção agora que você vai ouvir. Depois disso, a mãe do Valdir morreu. Ele foi, o cara mudou de vida completamente, do nada, não foi para casa de recuperação, falou: parei. Parou, começou a trabalhar, juntou dinheiro, comprou um barraquinho para ele, estava morando sozinho. Um dia o Valdir chegou na minha casa e falou assim: Pedro, estou com uma dor no pescoço. Falei: vai no hospital. Ele foi no hospital. O Valdir sumiu 2, 3 dias, foi atrás do Valdir. Aí falou que ele estava internado. Fui lá ver o Valdir. O Valdir estava com câncer. Voltou para casa, ficou um tempo em casa, teve que voltar a fazer mais radioterapia e foi internado. Eu lembro que eu estava indo para Bauru. Eu fui visitar o Valdir. E essas são as palavras que você vai ouvir, que eu ouvi ele falar para mim. Eu falei: Valdir, eu estou indo para Bauru e na segunda-feira eu venho te visitar. Ele estava todo lilás lá, todo careca. Ele olhou para mim e falou assim: Pedro, eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei: fala, Valdir. Ele falou: ó, quando você voltar eu não estou mais aqui não. Eu falei: mas como você não está mais aqui? Você vai receber alta? Ele: não. Eu falei: tu vai para onde? Vai ser transferido? Ele falou: não. Eu falei: mas Valdir, aí ele falou assim: peraí. Ele abriu a Bíblia dele, em Filipenses 3, ele leu o seguinte texto para mim: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador,
que transformará os nossos corpos de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Falei, tá, Valdir, e aí? Ele falou, Pedro, o Senhor veio me buscar. Ele falou que ele veio me buscar. Eu falei, Valdir, para, cara, ele vai te buscar. Tu tem muito para viver ainda. E a gente reluta, né? A gente quer dar uma palavra de Deus de conforto. E o cara está te confortando e tu não sabe. Ele está sabendo o que vai acontecer, querido. Ele pegou na minha mão e falou assim, ó, minha chave está aqui da minha casa, dentro do meu terreno tem R$400. Não deixa ninguém pagar meu enterro. E falou, e essa chave aqui, Pedro, dos meus irmãos, a minha família vai brigar pela essa casa, não se mete, deixa eles brigarem. Eu falei, não, Valdir, nada a ver. Ele pegou minha mão e disse para mim assim, me perdoa por tudo que eu fiz de errado contigo, mas eu quero te agradecer porque você não desistiu de me amar. Nos meus piores momentos você estava comigo lá. Eu chamo isso, querido, de amor. E que não sou eu, não, eu faço porque eu creio. Se o Valdir não aceitasse Jesus, querido, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer é amar o Valdir. Eu só estou falando do Valdir. Como existem dezenas de pessoas que nos cercam todo dia, querido, desejoso de ouvir, de receber um abraço, de ter um toque, de ser ouvido. Mas muitas vezes nós somos tão religiosos que nós só temos versículos bíblicos, mas nós não deixamos o verbo se encarnar em nós e se fazer gente na vida das pessoas. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que Deus enviou Jesus, querido? Foi por amor. E se nós queremos ser despertados, se não for por amor, querido, é obras mortas. Nós vamos ficar empurrando com a barriga com os nossos versículos bíblicos. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E o mandamento precisa se fazer carne, querido, e habitar no meio das pessoas. De que maneira? Em amor. Porque se não for, querido, você pode ir para onde você quiser ir. Se o amor não se manifestar através de você, não vai acontecer nada. A palavra por si só, ela mata. Mas é o Espírito que traz essa palavra e ela se torna viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra entre juntas e medulas. Essa noite a gente está aqui para ser despertado, querido, mas despertado em amor. Eu tenho certeza que você pode ter muitas experiências com Deus, experiências que vão para sempre, porque essa experiência que permanece, o apóstolo Paulo disse, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Esse vai permanecer. E se nós alcançamos pessoas com amor e por amor, permanece, querido, permanece. E eu tenho certeza que todo o tempo o que falava com o Valdir não era apenas levar para a recuperação, mas estar com ele, era abraçar ele e falar, vem cá, Valdir. Era ver que às vezes ele estava caído, eu falava, vamos embora, pegava ele, levava para casa, deita aí. É olhar para as pessoas e entender que elas são imagem e semelhanças de Deus, querido. Só o amor nos faz olhar para o mais perverso. Só o amor me faz olhar para o esposo, para a esposa, para o pai, para o irmão. Só o amor é capaz de fazer isso. E missões, querida, é o pressuposto de levar o reino de Deus. E reino de Deus, querida, não se leva de qualquer maneira. Se leva com amor. Porque foi por amor que o reino se manifestou. Vamos ficar de pé? E amanhã a gente termina. Eu quero orar com algumas pessoas aqui. O altar aqui, eu gosto desse altar aqui que é legal. Eu queria orar com você para esse despertar. E eu sei que essa noite tem pessoas aqui que precisam pedir perdão para Deus, né, querido? Começa com pedir perdão. Essa noite tem pessoas que precisam vir para o altar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque tudo que eu tenho feito é qualquer outra coisa, menos amor. E, querido, nós somos sujeitos a isso. Mas o altar está aqui. Mas essa noite também você pode dizer assim, Senhor, me batiza com o poder do amor.
Me desperta por amor, me envie por amor, me faça ofertar por amor, me faça congregar por amor, me faça ir por amor. O altar está aqui. E se essa noite você entende, em nome de Jesus, querido, escolha não sair pelaquela porta primeiro, mas escolha vir para cá para depois você sair. Porque o corpo vai se repartir daqui a pouco. Cada um vai para um lugar. E com certeza essa noite Deus está falando para você assim: deixa eu entrar nesses lugares através de você. Deixa eu ir lá no bolão através de você. Deixa eu ir lá no mexidão através de você. Deixa eu entrar no teu trabalho através de você. Deixa eu ir na tua faculdade através de você. O altar está aqui. Se você entende que você precisa vir, meu irmão, vem logo para a gente orar. Vem e reconhece isso, irmão. Reconhece que a gente precisa fazer por amor. E que em amor, não importa quem fica, importa que você venha para a gente orar. Desperta, igreja. Desperta, igreja. O meu apelo é por amor, irmão. Não fica no teu lugar, não. Por amor. Por amor aos perdidos. Não fica no teu lugar, não. Se coloca à disposição dele, dizendo: ó, meu corpo está aqui, Senhor. Eu estou aqui. A experiência movida pelo amor, ela marca nossas vidas. Eu estou vendo que tem um monte de pessoas com a camisa "eu vou", não é? Eu vou. Isso é legal. Teve um monte de gente que tinha uma camisa que disse "eu vou" por Rock in Rio. E foram. Tenho certeza que vocês não sabem de algumas notícias de Rock in Rio, quantos jovens morreram lá naquelas noites, mas a mídia não vai deixar passar, porque ele quer mostrar pra gente que é um entretenimento muito legal. Mas a gente vamos aqui vai se encaixar muito bem, né? Porque o mestre disse: ide. Aí você diz assim: eu quero ir por amor, Senhor. Eu quero olhar para as pessoas com amor. Eu quero amar pessoas, queridos. Peça essa experiência, Senhor. Senhor, me ensina a amar. Ou começa a me despertar por amor. Ou os 10% que está aqui, ó. 10%, irmão, eu tenho certeza que tem alguém nesses 10% que Deus quer amar através de você. Que Deus quer abraçar através de você. Você quer ver? Não é psicológico não, mas ó, pensa em alguém que tu conhece. Tu tá com essa pessoa todo dia. E a única coisa que você sabe falar para ela, sabe o que é? Versículo bíblico. Versículo bíblico. O versículo por si só, querido, desculpa que eu vou te falar agora, mas é duro. Satanás falou para Jesus assim: está escrito. Está escrito. Mas Jesus também falou: também está escrito. O está escrito tem que ser falado com vida, regado com amor. Jesus falou com Nicodemos: Nicodemos, ô Nicodemos, ser mestre Nicodemos. E lá na frente de Nicodemos viu o que significava porque Deus amou o mundo. Jesus olhou para aquela mulher samaritana como ninguém olhasse, querido. Ele disse: mulher, se tu soubesse com quem você está falando. Ah, se tu soubesse. E ela descobriu, queridos. E só porque ela descobriu, só isso, ela trouxe toda uma cidade só, pelo que ela ouviu. Só isso, mais nada. Aquele jovem rico também veio: eu não sei isso, não matarás, não roubarás. E Jesus fala: olha só, mas te falta uma coisa. O amor nos leva a falar a palavra certa no momento certo e na hora certa. Motivações erradas nos leva a só querer ver o fruto do nosso trabalho. Senhor, essa noite a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente quer ser despertado por amor. Eu sei que tem algumas pessoas aqui com vergonha. Tem gente em casa também pensando. Gente que faz tanta coisa, faz tudo para todos, se move, mas menos por amor. Mas assim como o Senhor falou que o Senhor não veio para julgar ninguém, o Senhor veio para salvar. Nos faz entender isso também, Senhor. Nos faz compreender o Teu reino.
Um reino que sai do sublime e se encarna. Um reino que se manifesta no ventre de uma menina. Um reino que anda, que engatinha, que aprende uma profissão, que chama alguém de pai. Um reino que se manifesta humanamente, 100% homem, mas 100% Deus. Eu sei, Deus, que nós somos limitados, Senhor. Mas essa noite nós queremos te pedir, Senhor, derrama o teu amor sobre nossas vidas. Tem gente em casa, Senhor, talvez chorando, dizendo: Senhor, me ajuda a amar o meu esposo, me ajuda a amar os meus filhos. Senhor, o amor, no amor cabe tudo. Nos ensina a amar, Pai. Nos ensina a olhar para aquele nosso amigo que todo mundo diz que não tem jeito. Pro amor tem. Nos ensina a olhar para os nossos pais, para nossas mães, não como uma mãe ímpia, um pai ímpio, mas nos ensina a olhar, respeitá-los e através desse amor que foi gerado por Ti, a gente obedecer, através da obediência, o amor trazê-los, Pai. Nessa noite a gente está aqui te pedindo para que o Senhor nos batize com o poder do amor, nos encha com o Teu amor e nos faça, Senhor, atravessar mares por amor, mas também nos ajuda a ficar por amor, nos ajuda a ir para outra cidade por amor, Senhor. Essa noite a gente quer ser despertado por amor. Essa noite a gente quer oferecer o nosso corpo para que o Senhor entre em alguns outros lugares através de nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe por amor. Que Deus te abençoe. Amém. Eu queria te encorajar, eu sei que sempre são 2 dias a gente vem aqui e a gente fez alguns materiais. A gente tem alguns materiais que falam sobre alcançando a sua cidade, como alcançar as pessoas, olhando para as pessoas com o amor de Deus, o que nos impede de amar pessoas. Passa ali e com certeza tem um título ali que você pode nos abençoar, levando uma equipe para o Egito, para o Oriente Médio, da mesma forma como está o pessoal. Então a gente tem ali alguns DVDs, CDs que pode abençoar o reino de Deus através dessas palavras. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, querido. O Senhor é bom, amém? E eu quero te desafiar mesmo a adquirir esse material. Muitas vezes também nós vemos as coisas acontecerem, os chinelos dos missionários à venda, mas a gente vai embora, não passa lá. Mas hoje você vai passar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amanhã nós vamos continuar aqui essa mensagem, o Desperta Igreja. Eu conto com você, amém? Fica de pé, vamos orar. Levanta sua mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que tudo que você recebeu aqui nessa noite e encheu o seu coração não se esvazie como um balão furado, mas que essa chama possa queimar aonde quer que você vá. Que você possa, cheio desse amor, entregar aquilo que Deus te chamou para entregar. Porque às vezes Ele não vai te chamar para entregar o filho, mas às vezes é uma palavra, um abraço. Eu te abençoo para você ser uma bênção nessa geração, que você tenha a oportunidade de viver e de ter fôlego de vida. Eu te abençoo para você ser um agente de amor nesse mundo. Vá em paz, em nome de Jesus, amém, aleluia.